Muito bem, senhoras e senhores. Hoje nós vamos falar sobre o famoso livro de Nicolau Maquiavel, O Príncipe. E por que esse livro é tão famoso, tão importante e tão mal falado? E bem falado também, né? Algumas pessoas gostam muito dele, né? Eu acho que tem duas coisas muito importantes. Uma é a apreensão popular que se tem do livro do Príncipe, né? De que é um livro onde você vai aprender malandragens para se perpetuar no poder. Isso é o que basicamente é passado, talvez indiretamente, por alguns professores do ensino médio para os alunos de que a maioria dos políticos eles são maquiavélicos ou eles aprenderam com Nicolau Maquiavel algumas estratégias para se manter no poder, né? Mas eu acho que essa é uma interpretação muito superficial da obra de Maquiavel. Que, sim, claro, essa obra tem por objetivo, e Maquiavel expõe isso logo no início, de que ele quer colocar ali algumas fórmulas, trazer algumas fórmulas de como se manter no poder, como que um príncipe ou um político pode manter o poder. Isso, para já contextualizar, Maquiavel viveu entre o século XV e XVI. Numa época, ele viveu na Itália, numa época onde a Itália era dividido em vários reinos ou principados, e ele desejava a unificação da Itália. E para isso precisava de um príncipe forte, alguém que conseguisse unir todos os principados. E com esse manual, o Maquiavel acreditava que se um príncipe forte surgisse e seguisse o manualzinho dele, poderia conseguir esse objetivo, né? No fim, Maquiavel morreu sem ver a Itália unificada, né? O que aconteceu tempos depois, né? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre O Príncipe. E mais do que isso, eu acho que esse livro, ele traz, para além das questões de ser um manual, um receituário político, traz algumas reflexões sobre o que nós somos enquanto seres humanos. Porque eu acho que essa é o ponto principal da obra e que poucas pessoas falam. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o príncipe, né? A primeira coisa e o que deve ser colocado na cabeça é que o livro, O Príncipe, é um livro pragmático, é de pragmatismo político. Então, não é um livro de como as coisas deveriam ser, mas sim como as coisas são de fato. Por quê? Porque ali por volta do século XV, XVI, o livro foi escrito no começo do século XVI, né? Havia muitos já escritos políticos, mas muito influenciado pela tradição clássica, grega e romana. E os cristãos também escreveram sobre política, mas com esse viés de como deveria ser um governante. Na visão cristã, um governante deveria ser como um bom pai de família, com virtudes cristãs, temente a Deus e tudo mais. Isso remete à antiguidade clássica. Se a gente lembrar, por exemplo, a República platônica, é uma espécie de como um governo deveria ser. Apesar de que tem algumas pessoas que dizem que aquilo tudo do Platão foi uma grande sátira. Mas, enfim, a interpretação tradicional da República Platônica é como um governo deveria ser. Por Platão, deveria ser um bom governo, deveria ser liderado por um sábio, por um filósofo ou por alguém que tivesse uma extrema sabedoria. Então, sempre os escritos políticos giraram em torno disso, em torno de como as coisas deveriam ser. E o Maquiavel é um dos primeiros a escrever como as coisas são de fato. Ele não quer saber como as coisas deveriam ser, mas como o príncipe ou governante deve agir na realidade de fato. E as coisas de fato não são ideais, não são bonitas, não são perfeitas, mas sim trazem essa carga da imperfeição humana, da maldade humana.
E isso é muito importante, deve ser levado muito em conta. Por isso, algumas atitudes do príncipe não vão ser bem vistas, não vão ser moralmente bem aceitas. O príncipe pode condenar à morte algumas pessoas, o príncipe pode parar uma rebelião com grande violência por conta da ordem pública, né? Para manter a ordem pública, ele vai e manda seu exército, ou o equivalente à polícia, né? Lá parar aquele motim para poder ter uma ordem e ser restabelecida a ordem. Um príncipe pode agir com extrema violência contra uma nação inimiga. Então, são coisas que a moral cristã, na época, poderia condenar. Mas o príncipe, para manter o seu reinado, para manter o povo numa unidade ali, porque se o reinado cai, vem algum outro príncipe que não se sabe se ele vai ser bom ou ruim para aquela população. Então, para manter a unidade da nação, muitas vezes o príncipe tem que agir de maneira politicamente incorreta, por assim dizer. Então, a gente vê que o Maquiavel ele parte de uma espécie de realismo político. Deve-se analisar as circunstâncias, e às vezes as circunstâncias pedem ações que são moralmente baixas, ou moralmente escusas. Às vezes, o príncipe deve se aliar com pessoas apenas por ocasião, não porque ele tem uma grande afinidade ou amizade verdadeira com aquela nação ou com aquele rei. Muitas vezes o príncipe pode faltar com a sua palavra. E então, isso é normal? Isso é bem normal, na verdade, né? Nós que somos brasileiros, nós sabemos o quanto os nossos príncipes, os nossos governantes, eles faltam com a sua palavra. O que é prometido durante a campanha em 100% dos casos, esquecido durante o governo. Então, isso é bem normal. Mas tudo isso, o Maquiavel parte, segundo ele mesmo, das experiências históricas. Ele traz toda a experiência histórica dos governantes, dos príncipes e dos reis e dos imperadores que deram certo, que tiveram um reinado mais longínquo, mais longevo, melhor dizendo, desculpa. Então, ele parte dessa experiência histórica, da experiência histórica que deu certo, e aplica nessas suas fórmulas, né? Que muitas vezes podem nos chocar por conta desse realismo cru, de falar, bom, às vezes o príncipe pode mentir, às vezes as circunstâncias pedem isso, às vezes o príncipe pode agir com violência, às vezes o príncipe pode condenar à morte, às vezes o príncipe deve matar algumas pessoas, mas enfim, são as circunstâncias. E muitas vezes isso pode nos chocar, mas quando a gente vê a experiência política de todos os dias, a gente vê que até eu acredito, né, que Maquiavel foi até muito ponderado e moderado nas suas colocações, porque às vezes acontecem coisas muito piores. Hoje a complexidade política é muito maior, tem muitos outros poderes envolvidos dentro da política, não só os governantes em si, mas outros poderes paralelos. Há agentes de serviço secreto atuando em vários países, então isso torna muito complexo o jogo de poder, né? Mas o que Maquiavel está querendo colocar é fórmulas mais ou menos universais, né? Enfim, isso pode ser discutido, discutida a validade dessas fórmulas universais, mas eu acho que algumas delas, por exemplo, essa questão da mentira, essa questão de às vezes o príncipe ter que agir de maneira moralmente baixa, como matar algumas pessoas para reestabelecer a ordem, eu acho que isso daí acontece em todos os tipos de governo. Uma outra questão que é muito importante que Maquiavel salienta também é a relação do príncipe com o exército, com as forças armadas. E isso a gente vê ao longo da história que é algo muito importante. Todo governante, até hoje, tem que ter uma relação mais ou menos próxima com as forças armadas. Nós vemos nos países aqui na América Latina que fizeram uma revolução socialista, que eles, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tomar as forças armadas ao seu favor, porque isso
É de suma importância, porque as Forças Armadas elas têm a hegemonia da violência, por assim dizer, né? Elas têm a autorização para cometer violência, por assim dizer, né? Isso, as Forças Armadas aí também derivam para as forças policiais, né? Que é também um tipo de força armada, né? Mas o que o Maquiavel diz é que, por exemplo, deve-se tomar cuidado quando se precisa, por exemplo, contratar um grupo de mercenários. Quando o seu exército é pequeno, você precisa de mais pessoas, e como não dá para, sei lá, se sua nação é pequena, você precisa de um exército maior, então você acaba contratando mercenários. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque mercenários não têm senso de lealdade. Mercenários só vivem em função de quem paga mais. E isso pode ser um jogo muito perigoso, não é mesmo? Porque se o inimigo paga mais para os mercenários, eles podem se voltar contra você, né? Hoje, esse tipo de situação não é tão comum, né? Apesar de que, por exemplo, na guerra da Ucrânia, existem alguns mercenários que estão lutando lá, lutando por dinheiro, lutando, sendo pagos para estar lá, né? Ainda existem essas pessoas, né? Mas hoje, como a população do mundo cresceu muito, hoje os exércitos contam com muitas pessoas. E o que é mais característico hoje, o que é mais importante hoje para os políticos, é ter uma proximidade com as Forças Armadas e uma boa relação com elas. Porque elas, no final das contas, elas podem, se o governante não tem uma boa relação, elas podem derrubar o governante. E isso pode acontecer muito facilmente. Se as Forças Armadas não estiverem do lado do governante. Em geral, as Forças Armadas elas acabam tendo um papel assim muito... elas querem manter a integridade e unidade do país. Então, não importa quem esteja lá no governo, eles vão, em certo sentido, acabar apoiando, porque eles preferem... É preferível que a unidade do país continue do que ter uma guerra civil ou coisas do tipo, né? Mas é interessante como Maquiavel coloca essa questão das Forças Armadas lá no século XVI como algo de extrema importância. E a gente vê ao longo da história como que a relação entre governante e Forças Armadas, e exército, e soldados, sempre foi fundamental para manter ou não um grande império, um reinado. Isso é uma lição fundamental, eu acredito. Isso o Maquiavel tem toda a razão. Outra que eu acho que todo mundo fala sobre isso, né? Que é a questão de que se o governante deve ser temido ou amado. E o Maquiavel, obviamente, fala que se fosse possível, seria melhor que ele fosse as duas coisas, tanto amado e também temido. Mas, como não é possível ter as duas coisas, é melhor ser temido do que amado. Isso, assim, para um tirano, vamos pensar nos tiranos modernos, né? Vamos pensar no Adolf Hitler, vamos pensar no Joseph Stalin, esses grandes tiranos que o século XX teve, ser temido, eu acho que era mais importante do que ser amado. Apesar de que tinha uma grande massa de militantes ali que tinha essa coisa ambígua. Ora, não sabia se amava ou se temia, né? Tinha essas coisas, esses dois sentimentos ao mesmo tempo, né? Por esses governantes, né? Mas a gente percebe que nas democracias ocidentais contemporâneas, o mais importante é o governante não ser odiado. Isso Maquiavel coloca. O governante não deve ser odiado. Então, o que os políticos atuais tentam fazer é mais ser amado. Ou ter pelo menos mais da metade da população que o ame ou que pelo menos o respeite como um político digno de confiança. Porque a cada 4 anos ou a cada 5 anos, dependendo de cada país, né, ele vai ter que se submeter a eleições. Então ele precisa do apoio da população, de alguma forma. Então ele precisa, se não do amor, pelo menos do ser digno de confiança dessa população, né? E então o mais importante é o que Maquiavel fala. O príncipe ou o político não pode ser odiado. Isso daí é a morte do político. Se ele for odiado, enfim, ele perde toda a credibilidade. A gente percebe que, por exemplo, no Brasil, nós temos 2 grandes políticos que eles são odiados
por metade da população, ou por uma parte da população, e amados por outra parte, que é o Lula e o Bolsonaro. Eles são amados por uma parte, vamos colocar aí 20% da população ama o Lula, mais 20% ama o Bolsonaro, e esses 20% odeiam o Lula ou o Bolsonaro, e tem uma parcela da população que está ali, meio que não liga, pode votar em um ou no outro, enfim. A gente percebe, no final das contas, a importância, pelo menos no mundo contemporâneo, de se ter uma massa militante que vai amar esse político, que vai lutar, entre aspas, por ele, às vezes até fisicamente, né? Lutar por ele, que essa massa vai conseguir contagiar o resto da população, ou não, né? Enfim, nós vemos a importância desses movimentos de massa que amam o político, ou amam aquilo que o político representa, né? Mas agora eu deixei... Maquiavel tem algumas outras lições e tal sobre a prática da política, mas eu deixei a parte que eu acredito ser a mais interessante para o final. O Maquiavel, ele acredita que o político deve ter um negócio chamado virtude. Mas não virtude no sentido clássico do termo, ou no sentido cristão do termo. Virtude mais no sentido de virtus, mais no sentido de ação, mais no sentido de virilidade. No sentido masculino do termo mesmo, de virilidade. Por quê? Porque essa ação, essa vontade de agir, vai ser muito importante pro político, pro príncipe, né? Mas sempre a virtude que, nesse sentido do Maquiavel, de virtude, né? Vamos colocar ação política, né? Essa ação política, ela sempre vai sofrer com a fortuna. E a fortuna, o que que é? A fortuna é como se fosse o destino. A fortuna é aquilo que não se pode mudar. E por que aparece isso em Maquiavel? E Maquiavel coloca o seguinte, que 50% do que acontece faz parte da fortuna, do destino, das estrelas, enfim, da sorte ou má sorte das pessoas. Ou os outros 50% cabe à livre ação humana. Isso é algo que, na Renascença, aparece de forma gigantesca. Por quê? Porque aparece um negócio chamado mecanicismo, que tem a ver com esse determinismo, né? Não propriamente um determinismo das estrelas, de astrologia, né? Mas parte desse princípio de que as coisas elas já são predeterminadas e os seres humanos não têm, de fato, uma livre escolha. A filosofia mecanicista nasce aí na Renascença. Na Renascença, já na Baixa Idade Média e na Renascença, era muito comum os reis terem consigo astrólogos que iam ler a sorte dele, ia ler o futuro deles e tal. Isso era comum, pensar nas estrelas e pensar que, em certo sentido, pelo menos uma parte da vida das pessoas estava determinada pelo nascimento, pelas estrelas e coisas do tipo, né? Algo que não poderia ser mudado. E a gente percebe um outro movimento também, que é o movimento da Reforma Protestante, que boa parte da Reforma Protestante parte do pressuposto de que Deus já determinou a salvação ou a danação das pessoas, que é o movimento calvinista. Que, como existe a soberania de Deus, Deus é soberano, é soberano sobre todo o universo, ele sabe tudo, então ele já determinou e ele já sabe quem são os salvos e quem são os danados. Então não tem o que você fazer. Você já está danado ou salvo desde que nasceu. Então, para os salvos, Deus vai manifestar o seu Espírito Santo e vai salvar as pessoas das garras do determinismo. Qual é o determinismo? O pecado. O pecado determina a ação de todas as pessoas. Mas para alguns, para os salvos, Deus vai retirar esse determinismo através do seu Espírito Santo. Então a gente vê que desde a Renascença tem essa questão forte da fortuna, que é o destino, aquilo que nos determina fortemente. Hoje, para nós, isso é um pouco estranho, porque nós, enquanto filhos
da modernidade, filhos contemporâneos dessa questão forte de liberdade, nós vemos isso com certa estranheza. Apesar de que a gente pode ver e pensar que, claro, existem determinações biológicas, várias determinações e tal. Mas a gente percebe o quanto isso era forte na Renascença. E eu acho até que o Maquiavel se saiu bem com isso, porque ele diz 50% já é determinado pelo destino ou coisa do tipo, e 50% é livre ação. Eu acho que ele até tem razão nisso, sabe? Não que tá tudo determinado pelas estrelas, pelo nascimento, mas existem algumas determinações, né? Determinações biológicas, determinações de história de vida, né? Sociais, do local onde você nasceu, enfim, que podem ser, obviamente, vencidas através de estudo, conhecimento e tal, mas nós sempre vamos ter certas limitações enquanto indivíduos, né? Mas, enfim, eu não sei se é 50-50, eu não sei se dá para calcular esse tipo de determinismo e livre-arbítrio. Eu acho que nós temos as duas coisas, tanto o determinismo quanto o livre-arbítrio. Nossa liberdade não é total, nem o determinismo é total. Então, enfim, mas quantificar isso eu acho também complicado, né? Mas essa eu acho uma questão muito importante, fundamental dentro do Príncipe de Maquiavel, que ele apresenta isso, essa questão da fortuna e da virtude, né? Da virtude de Maquiavel, não entendida enquanto virtude cristã ou nos clássicos gregos, né? Mas virtude enquanto ação, enquanto virilidade masculina, né? Mas eu acho que a lição mais importante que Maquiavel dá, e talvez seja a que as pessoas menos falam, é que, no final das contas, o que ele está dizendo no Príncipe é o seguinte, que os seres humanos são ruins, que os seres humanos não são confiáveis, que os seres humanos eles têm uma natureza que, se não é nem boa nem mal, ela sofre mais a influência do mal do que do bem, que o ser humano tende mais à maldade do que à bondade, tende mais a ser sacana, tende mais a buscar o poder e se fixar nessa vontade de poder do que qualquer outra coisa. Isso depois, 3 séculos depois, o Nietzsche vai trabalhar muito bem isso, essa questão de vontade de poder. No fim, o livro do Príncipe é uma prévia do que o Nietzsche vai trabalhar como vontade de poder, como essa necessidade visceral humana de ter poder. E isso, essa necessidade visceral de ter poder, parte dessa questão que depois o Émile Cioran vai tratar, de que nós, seres humanos, somos ontologicamente ruins. Nós não somos bons. E a prova de que nós não somos bons é que, pelo poder, nós fazemos tudo. Pelo poder, e a gente vê o quanto que a política e o poder político pode corromper as pessoas. As pessoas matam e morrem pela política. Tem um livro que eu analisei aqui no canal, fiz resenha, que é do Christopher Hitchens, que o título é Deus Não é Grande, que ele fala muito sobre o fanatismo religioso. E a maior crítica que eu tenho a esse livro é que ele coloca o fanatismo religioso como a maior causa de problemas. E eu acho que não. Eu acho que o fanatismo político é o pior que existe. Com a política, nunca se matou tanto. Pensa do século XX para cá, as ideologias políticas. Quantas pessoas não morreram? Não morreram pelo nazismo, pelo fascismo, pelo comunismo stalinista, enfim, pelo comunismo em Cuba, nas guerras causadas pelo próprio capitalismo. Quantas pessoas não morreram? E quantas pessoas, por conta do poder financeiro, também não morreram, não entraram em guerra por conta disso? Então, o poder é algo que não somente vicia o ser humano em buscar cada vez mais, às vezes até não precisando, que isso vai corrompendo completamente a alma humana. E isso é algo que todos temos. Todos temos essa necessidade de poder. E isso eu acho que é o principal do livro do Príncipe. No final das contas, o que ele está falando é que se os seres humanos são ruins,
e querem poder a todo custo, então um príncipe não pode ser alguém bonzinho. Ele não vai sobreviver se ele for alguém bonzinho. Ele precisa ser duro e às vezes cruel. E essa é a maior lição do livro do Príncipe. Que no final das contas, a política mostra o pior lado dos seres humanos. E às vezes esse é um lado que a gente não quer olhar. E a gente às vezes prefere ver a política como um ideal, como algo lindo e belo. Principalmente se a gente se apega a alguma ideologia, né? Ao, sei lá, ao marxismo, ao conservadorismo, ao, enfim, ao liberalismo, esses grandes ideais de mundos perfeitos, se a gente se apega a isso, a gente não vê a crueza e as ações ruins que muitas vezes as pessoas têm que cometer para levar a cabo esse ideal. E o príncipe mostra tudo isso. Apesar de que você tem que ler isso nas entrelinhas do príncipe. No final, o que o Maquiavel está dizendo é isso. Eu acho que ele faz eco com o Thomas, com o Hobbes, que o ser humano, o homem é lobo do homem. O homem não é bom por natureza. Mas essa eu acho que é a principal lição, e a lição mais dura e às vezes mais esquecida do príncipe. Às vezes a gente tenta ficar vendo muito essas lições políticas, ou ficar buscando, vamos ver se esse político leu Maquiavel ou não, e tal. Enfim, eu acho que a questão não é essa. A questão é ver o quanto a política e nós, enquanto seres humanos, homens e mulheres que estamos inseridos na política porque, enfim, nós vivemos numa sociedade e, no final das contas, nós temos que também ver o que está acontecendo na política, né? O quanto tudo isso é ruim e o quanto tudo isso não tem solução. Não tem solução por um único motivo, porque para ter solução teria que fazer um outro homem, um outro ser humano. Então, enquanto existir seres humanos na Terra, haverá política e haverá maldade. É isso. Por hoje é só. Até a próxima.